Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Então nós estamos agora no... Agora a gente está entrando aqui 99, no item 99, não é isso? Item 99. Capítulo 5. Ainda do capítulo 5, né? Então, ainda dentro do capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas. O tópico ainda em estudo aos fenômenos de transporte, né? Um tópico bem grande aqui. Então vamos dar início ao item 99. Allan Kardec diz o seguinte: o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável. Alguns médios só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos transportes de que temos sido testemunha. E aí, Paulo Renato? É natural, né, que na compreensão da doutrina espírita que nós entendamos isso, justamente que é necessário não só a capacidade do médium de ter, né, em si mesmo, na sua organização física, é a condição do médium, melhor falando, de ter em si mesmo, na sua condição física, uma quantidade de fluidos, que a gente chama de fluido vital, fluido magnético, não importa, uma quantidade considerável para a produção de determinado fenômeno, mas também há que se pensar como os espíritos explicam, que esse fluido ele está, digamos assim, concentrado nas células do corpo físico e eles precisam de uma condição de expansibilidade e de penetrabilidade na expressão dos benfeitores. E muitas vezes, nas questões, nas preocupações do dia a dia, mesmo nesse estado que a gente chama de consciência, essa consciência de vigília, muitas vezes eu acredito que criamos alguma dificuldade nessa expansão desse fluido. E talvez seja por isso também que os benfeitores digam para nós que essa liberação mais natural, mais espontânea desses fluidos próprios do corpo físico, eles se dão fora do corpo físico, quando o médium está no estado lá chamado sonambúlico. Porque talvez, eu digo talvez que eu não posso afirmar, talvez nesse estado, fora do corpo, o médium, de alguma maneira, sob o controle dos benfeitores espirituais, se concentre mais na tarefa do que nas suas preocupações do dia. Porque o médium lúcido, ele tem essas questões, embora ele esteja ali no fenômeno, como diz Kelvin Van Dyne, no livro Técnica de Viver, muitas vezes nós estamos com a presença do corpo, mas com a ausência do espírito. Então, às vezes, o estado de lucidez atrapalha uma filtragem mediúnica, porque a gente fica racionalizando tudo. Fora do corpo físico, repito, sob o controle dos benfeitores espirituais, talvez a gente se concentre mais naquilo que deve fazer e, por isso, essa possibilidade maior de expansão, de liberação do fluido vital, próprio para o fenômeno. E Miranda? É uma disponibilidade do médium, né? Está realmente disponível e em condições próprias. A gente sempre fala da Desperrança novamente, né?
muitos médios, como a Desperance, eles pedem que mantenham a consciência durante o fenômeno. E os espíritos, em contrapartida, pedem que haja uma concentração maior por parte de tais médios conscientes. Não é impossível, mas exige uma disciplina maior do médium. Para determinadas... Ele vai facilitar essa expansibilidade e penetrabilidade nesse nível de consciência que você está falando. Você vê que nos trabalhos de cura, né, realizados no Lar de Frei Luís, o relato dos livros que contam as sessões, os médiuns que doavam o ectoplasma geralmente estavam em estado sonambúlico. Estavam completamente inconscientes quando começava e terminava a sessão, eles não lembravam de nada. Talvez justamente pelo que Kardec fala aqui, né, que deve facilitar a combinação desses fluidos necessários. O médium consciente, ele talvez... cria alguns embaraços mentais, porque todo fenômeno, sem exceção, seja ele qual seja, ele passa sempre pelo médium. Sai do foco, né? Mesmo os fenômenos de voz direta, escrita direta, seja qual for, tipologia, que o médium aparentemente não estejam participando conscientemente, mas todo o fenômeno passa por ele. Os espíritos benfeitores não só controlam as energias do médium, mas fazem com que o próprio médium, é interessante verificar isso, com que o próprio médium atue na organização física da sua organização física inconscientemente. Os espíritos não sacam simplesmente a energia do médium. Eles entram em contato, né, essa estreita a sua ligação perispírito a perispírito com o médium, e de uma forma para o médium inconsciente, mas para o espírito que opera o fenômeno consciente, o espírito atua no centro da memória do médium encarnado e faz com que o médium, mesmo que inconscientemente, digamos, ele faça a liberação do fluido. Sim. Na verdade, quem faz a liberação do fluido é o próprio encarnado, sem ter consciência disso. Com o auxílio dos... O espírito motor. Vai estar o motor. mérito do médium nos esforços, porque eu fico refletindo, Chico, em momentos mediúnicos onde vários espíritos dispunham da mediunidade dele. Uma psicografia com a mão esquerda, outra com a mão... e uma psicofonia, e ele desdobrado numa outra situação, no plano invisível, né? Impressionante. E Herculano, sabe? Porque agora porque eu te chamava de médium interexistencial. É interessante, a gente observa que pouco, embora toda a literatura espírita, toda a literatura dos pesquisadores sérios nessa área, nós praticamente pouco sabemos em realidade do que seja o próprio fenômeno os fenômenos ditos espíritas, né? Transporte, tangibilidade, seja o que for. O próprio Jorge André, quando falava sobre as questões biológicas da reencarnação, escreveu até um livro sobre isso, fez palestras, analisando o próprio livro Dicionário da Luz e outros da Lavra do André Luiz. Ele faz umas descrições, umas argumentações no livro e nas palestras sobre a questão da reencarnação, que ele também fala sobre hipóteses. Ele era médico, psiquiatra, se eu não me engano, né? Ele estuda, monta um estudo muito bem organizado, um livro bem organizado, bem didático, mas ele fala, são hipóteses, porque do lado de cá nós não temos clareza de nada. E tem muita coisa que ele queria saber, os espíritos, aí ele, posso perguntar? Pode, não quer dizer que a gente vai responder. Vai responder, perguntar sempre pode. E como diz Kardec, né, os espíritos falaram para Allan Kardec, a toda pergunta precipitada há uma resposta contraditória. Insistir em respostas que os espíritos disseram que não podem dar, muitas vezes se sujeitar a respostas contraditórias. No mínimo, respostas contraditórias. Então vamos dando continuidade aqui no item 99, no segundo parágrafo. As perguntas seguintes foram dirigidas ao espírito que os havia produzido, os fenômenos, né? Mas as respostas se ressentem, por vezes, da deficiência dos seus conhecimentos. Nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e que as completou com observações bastante judiciosas.
Um é o artista, o outro é o sábio. A própria comparação dessas duas inteligências constitui um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Muito bom isso aqui, né? Muito bom. Para quem acha, né? Ah, mas quem te disse isso? Foi um espírito. Sabe tá. tudo, né? Mas a opinião de um espírito, com todo respeito, vale tanto quanto a opinião de qualquer pessoa. É, o homem desencarnado. Encarnado, porque tem muitos encarnados que sabem mais do que muitos espíritos. O fato de estar desencarnado não transforma o espírito num sábio. Não sabe. É interessante que muitos, ao estudar esse item aqui dos transportes, assinado por Erasto e apoiado, né, por Kardec, fala, Erasto deve ter errado, deve ter se equivocado, mas é interessante que Kardec considerava, e Kardec tinha um critério bem rígido, né, no que dizia respeito à análise dos fenômenos e da origem dele, dos espíritos. Então, a pessoa vê que Kardec colocou aqui, Kardec corrobora, Kardec apoia, porque reconhece a intelectualidade daquele espírito, não só por essa comunicação, mas por diversas outras, em diversas outras áreas. A seriedade do espírito. Né? Então, se Kardec falou, não, Erasto tem competência para se pronunciar a esse respeito. Mas a pessoa, às vezes, por preconceito, não sei, por querer, às vezes, que a sua opinião prevaleça, ela fala, não, Erasto, acho que se enganou aqui, né, nessa colocação. Então, eu acho que a gente tem que pensar direitinho antes de falar que tal espírito, que Kardec corroborou, Kardec reconheceu como de grandeza. Luís é quem estava fazendo a filtragem, né, de tudo. É bom a gente pensar se não seremos nós que estamos enganados. Então, se a gente não entende o que ele colocou, se está recusando, é bom procurar entender através de outras fontes, de outros estudos. De repente, estudando o mesmo tema por outros intérpretes, por outros autores, a gente consegue dilatar um pouco mais, clarear melhor a nossa consciência, a nossa lucidez espírita, e depois voltar à afirmativa de Erasto e possivelmente nós vamos concordar com ele, né? E é interessante quando ele fala, que ele diz aqui, submetemos-nos ao espírito Erasto muito mais instruído do ponto de vista teórico. Kardec não colocaria isso muito mais instruído à toa. Sim. E como Eduardo destacou, né? A questão do espírito de pesquisa, de busca da causa das causas que Kardec tinha. Ele fala, um é o artista, o outro o sábio, constituindo a própria comparação dessas inteligências um estudo instrutivo. Quer dizer, não é só a questão do fenômeno que ele está analisando, ele está analisando também essa diversidade de inteligência e de moral que existe no mundo espiritual. Então, quando dois espíritos se pronunciam sobre determinado assunto com pontos de vista diferentes, ele fala que só por isso merece grandes e aprofundados estudos. E às vezes a gente passa a largo dessa possibilidade de aprender, né? E fica a lição para os nossos ouvintes, né, de que esse cuidado, que o fato de um espírito falar qualquer coisa não quer dizer que isso necessariamente seja verdadeiro, né? Você tem que ouvir com todo respeito, estudar, analisar racionalmente, porque o fato de estar desencarnado não transforma o espírito num sábio, não transforma ele num espírito superior. Isso para os médiuns também, né? Muitos médiuns ficam inseguros. Você pode receber uma mensagem e você identificar o espírito Bezerra de Menezes. Tem algum problema? Nenhum problema. Você filtrou aquilo que o Dr. Bezerra passou dentro das suas condições. Agora, o próprio médium tem que fazer a avaliação. Sem constrangimento. Sem constrangimento. Será que é o Dr. Bezerra mesmo? Vamos avaliar a mensagem, vamos ver. Se for uma mensagem boa, se for uma mensagem coerente, que não esteja falando nada que o Dr. Bezerra desaprovaria, nenhum problema em considerar a mensagem autêntica ou mesmo de algum mensageiro de Dr. Bezerra, algum trabalhador da falange de Dr. Bezerra. A gente só tem que ter esse cuidado que o Erasto fala. A mensagem é de Bezerra, tá bom, mas a pessoa nem lê. Só porque o nome está lá Bezerra de Menezes, você já vai aceitar tudo que está ali? Não, você tem que ler. E com detalhe, tem que avaliar.
Se for avaliado e visto que houve um equívoco na fala do espírito, nós desenvolvermos essa sensibilidade de compreender que isso aí não é nada demais. O espírito também é perfeito tanto quanto nós, e para nós vale não ficar nessa de que porque falou é verdade. Se você não fica nessa de o espírito falou é verdade, na hora que você descobre que ele não estava tão coerente, não, então a gente tá tudo certo. E o médium saber que às vezes o problema na mensagem é mais de filtragem. Também. Né? Porque às vezes o médium tem uma dificuldade em filtrar. A gente lembra do livro No Mundo Maior, quando a médium, eu esqueci, não sei se é Eulália, não lembro exatamente o nome dela, mas ela ia psicografar no capítulo 9 a mensagem de um médico. Ela era uma médium muito boa, muito esforçada, mas ela não tinha conhecimentos científicos para entrar numa sintonia adequada com o médico desencarnado. O médico avalia todos que estavam ali na reunião e identifica que ela era que estava em melhores condições. Mas ainda assim, ela não tinha essa condição de sintonia com o conhecimento científico, nem desta vida, nem de outras. Ela não tinha desenvolvido ainda muito essa parte científica. Ele dá a mensagem, ele assina a mensagem, mas os companheiros que veem a mensagem falam, não pode ser ele. Isso aí foi animismo dela. Nem dizem que foi uma mentira, mas dizem que foi animismo, não foi por maldade. Não identificaram o médico. Não identificaram. E o médico até fica frustrado, porque ele só queria dar uma mensagem, né, de ajuda aos enfermos e tal. Mas efetivamente, a médium era o médico, a médium fez um trabalho autêntico, porém, a dificuldade de filtragem dela, pela falta de sintonia com o conhecimento científico, dificultou um pouco a mensagem. Isso. Entendeu? Eles esperavam um médico e era só um irmão. Então, é a complexidade que envolve a mediunidade, né? E que os médios têm que ter essa humildade e a tranquilidade de saberem que precisam se esforçar para fazerem o melhor, mas também terem o cuidado de não aceitar tudo que venha dos espíritos, né? Independente do nome com que eles se apresentem. O próprio Allan Kardec colocou aqui no Livro dos Médiuns as mensagens apócrifas. Tem 2 mensagens lá com assinatura de Jesus, e Kardec faz uma análise nesse sentido. Então é interessante a gente refletir sobre isso mesmo. Não só na esfera da relação com o mundo espiritual, mas no nosso dia a dia. Porque de alguma forma nós lidamos com o mundo espiritual da mesma maneira com que lidamos com as pessoas encarnadas. Muitas vezes recebemos determinadas informações que nós não checamos a sua validade, não, digamos assim, não autenticamos, né, a informação e repassamos a informação para um ou para outro, e depois nós descobrimos, vimos a descobrir que a informação ou não era verdadeira, ou não era bem como a pessoa interpretou. E como é que nós vamos corrigir aquilo que nós já passamos para o ouvido do outro? Porque o outro também, né, passou para outros ouvidos. Então, de boca a ouvido, a gente perde o controle, não tem mais como consertar. A gente fala assim, não, vou falar para o fulano que eu me enganei na apreciação daquele fato. Ele vai falar assim, agora eu já passei para o meu amigo, que passou para o amigo dele. Como é que vai consertar? Por isso que Erasto fala, né? É preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. É melhor analisar com cuidado aquilo que nos chega antes de passarmos adiante. E essa maneira de lidar com as coisas é que nós, com essa mesma maneira de lidar com as coisas e com as pessoas, é que nós lidamos com o mundo espiritual. Aceitamos tudo de pronto, sem análise nenhuma, e passamos adiante. O que fazemos no mundo físico, no mundo das relações sociais, agimos exatamente com os espíritos. Somos, às vezes, crédulos demais ou desconfiados demais. O Erasto falou que a gente tem que desconfiar. Kardec falou que tem que desconfiar. Então, desconfia de tudo, não acredita em nada. Ele pede para analisar. Né? Mas fica na desconfiança. Não é só parar na desconfiança, mas buscar pesquisar para encontrar. O que aconteceu com Charles Richer. Sim, Charles Richer. Richer, o fundador da metapsíquica. Ficou sempre multiplicando perguntas, sempre na desconfiança de que poderia estar sendo enganado. Sim. E depois ele escreve um livro, A Grande Esperança, mas
Ele não teve coragem de... Não quis expor a sua reputação, como o William Crookes fez e tantos outros. Realmente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Eu tinha citado, né, para quem o pessoal sempre gosta de anotar, é o livro Nos Domínios da... Desculpa, é o livro No Mundo Maior, tá? Do Chico Xavier, Espírito André Luiz, foi o capítulo 9, tá? Mediunidade, a média Eulália mesmo, e tem a comunicação do médico, né? E tem toda uma dificuldade para que ela consiga registrar algumas minudências que ele gostaria de passar, mas pela falta de conhecimento científico dela na área da medicina e da própria ciência, ela não consegue, mas ela consegue passar o principal da mensagem, que era a ajuda, né, aos enfermos. Mas a mensagem foi tida como uma mensagem anímica. E aí ficamos com Erasto, né? Tenhamos esse cuidado, essa humildade de procurar analisar as mensagens e não acreditar em tudo que venha dos espíritos, né? Muita gente tem esse entendimento. Se o espírito falou, o espírito sabe o que é porque ele está desencarnado. Não necessariamente. Ele também tem a percepção dele, né? A análise que ele faz dos fatos é segundo a sua própria grandeza espiritual. Aqui no próprio Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 238, ele pergunta assim: são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Qual é a questão? 238. Quando fala sobre percepção, sensação e sofrimento. Muito boa questão aí, né? É interessante, né? E a gente precisa, por isso que a gente sempre fala aqui, né? Todos nós falamos dessa necessidade de estudar realmente a doutrina espírita para fazermos essas correlações, de modo que a gente aprofunde cada vez mais o nosso conhecimento ou a nossa compreensão sobre determinado assunto, para evitar os erros grosseiros, porque erros sempre teremos, né? Mas acredito que os erros grosseiros, com um estudo sincero, com algum grau de aprofundamento, segundo a condição de cada um, eu acredito que vai diminuir muito os nossos erros grosseiros, não só no que diz respeito às relações com o mundo espiritual, mas também com as relações uns com os outros, nós encarnados, porque às vezes nós somos muito bons, tolerantes, amigos, pacientes com os desencarnados. Mas nas relações interpessoais nós deixamos a desejar. Na reunião mediúnica todo mundo é irmãozinho. Tu nem chama o obsessor de obsessor. O nosso irmãozinho. A gente compreende. Compreende. E até às vezes tem pessoas que ficam ressentidas se você chamá-los de obsessor. Fica? Não, obsessor é uma palavra. Mas Kardec insultou Kardec alguém? Ele insultou, eu acho. Kardec diz espíritos maus. É porque nós somos obsessores, então não gostamos. Nos sentimos ofendidos. É que a gente não quer ter esse apelido quando desencarnar. Oh, meu Deus. Mas eu acho que muita gente, nas suas relações mais estreitamente pessoais, eu acho que muita gente está preferindo até desencarnar para ser melhor tratado pelo ente querido. Às vezes a pessoa gosta do outro, simpatiza com o outro, mas é sempre maltratado, e ela sabe desse movimento aí espiritual, ela pensa assim: meu Deus, acho que eu vou desencarnar e vou lá para a mesa mediúnica para ela me tratar bem. Porque você vê na reunião mediúnica, o espírito vem dizendo que quer te matar, que quer acabar com a tua família, e você lá: não, meu irmão, que Jesus te abençoe, você tem que perdoar, você tem que compreender, e acaba a reunião mediúnica, você distrata o colega ali que está contigo, né, na tarefa, você desce, vai falar mal um do outro. É assaltado no meio da rua, já pede pena de morte. Então a nossa incoerência é enorme, mas somos nós, né? Estamos aqui para tentar melhorar, refletir. Um programa como esse é bom, que nos ajuda a raciocinar, né? Nós que estamos aqui nesses microfones somos os primeiros a avaliar o que estamos falando sobre a nossa própria vida. Cada um tem que avaliar individualmente e ver como se encontra nesse momento, na questão moral, no esforço, né, de ser uma pessoa melhor. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí a sua audiência, o seu carinho conosco, a atenção. E semana que vem, se Deus quiser, daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz e até lá. Muita paz, que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. É um prazer novamente estar com vocês. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para falarmos da Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando a vocês que não deixem de participar do Clube da Fraternidade. É 3386-1422. 3386-1422. Já estamos chegando num patamar muito bom, né? E esperamos você, colaborador. Astênio, aonde nós paramos? Nós paramos na Revista Espírita de agosto de 1858, logo no início da Revista Espírita de agosto, em que Kardec traz o tema contradições na linguagem dos espíritos, né? Então, sim, é um tema bastante oportuno, porque ainda hoje nós podemos eventualmente estar lendo um livro, ou ter terminado de ler um livro, né, de um espírito superior, que seja através de Divaldo Franco, através do Chico, e nós lermos outro e termos a impressão de que encontramos alguma contradição, né? Sim. Então é importante a gente ter essas informações do Kardec aqui. E no último parágrafo que nós lemos, né, comentamos no nosso último encontro, Kardec dizia o seguinte: não obstante, em todas as épocas, os espíritos nos têm dito para não nos inquietarmos com essas pequenas divergências, e que dentro de pouco tempo todos seriam levados à unidade de crença. Essa predição, por certo, se realiza a cada dia, à medida que se penetra mais adiante nas causas desses fenômenos misteriosos e os fatos são mais bem observados. Já as dissidências que se manifestaram na origem tendem evidentemente a enfraquecer-se. Pode-se mesmo dizer que resultam agora apenas de opiniões pessoais isoladas, né? A gente não deve interpretar doutrina espírita, como a gente não deve interpretar ciência nenhuma, apenas com base numa informação isolada, numa comunicação isolada, né? Mas sempre no conjunto, né? Como se chama em direito de interpretação sistemática. Então você olha no sistema como um todo, né? Bom, aí Kardec prossegue aqui os esclarecimentos dele a respeito das contradições na linguagem dos espíritos, dizendo o seguinte: se bem esteja o espiritismo em a natureza e tenha sido conhecido e praticado desde a mais remota antiguidade, é fato notório que em nenhuma outra época foi tão universalmente espalhado quanto hoje, né? Até porque na antiguidade eram mais os fenômenos, né? Embora nós saibamos, como comentamos no último programa, Sócrates se comunicando com o seu daimon, né? Então as comunicações inteligentes já existiam na antiguidade, né? Aquelas consultas, as pitonisas, etc, né? Já eram comunicações inteligentes, mas os fenômenos materiais eles eram mais presentes, mais, né? evidentes, mais né? evidentes, isso. Então é fato notório que em nenhuma outra época foi tão universalmente espalhado quanto hoje. É que outrora faziam dele
um estudo misterioso. Então Kardec fala assim, o espiritismo era muito praticado, mas como poderia ser, pelos iniciados, né? Então faziam as escondidas, né? Bom, aí se aproveitavam, só eles mesmos se aproveitavam daqueles ensinos, né? É como os sacerdotes de algumas religiões que fazem para eles. Sim. Né? Eles estudam, eles têm cultura, eles e tiram não proveito, passa isso não para ninguém. Passam, né? Então é que outrora faziam dele um estudo misterioso, ao qual o vulgo não era iniciado. Conservou-se por uma tradição que as vicissitudes da humanidade e a ausência dos meios de transmissão enfraqueceram insensivelmente. Então, esses mistérios, né, foram enfraquecidos na medida que os meios de transmissão, etc., foram se desenvolvendo. Os fenômenos espontâneos, que vez por outra jamais deixaram de produzir-se, passaram despercebidos ou foram interpretados segundo os preconceitos ou a ignorância da época, ou ainda explorados em proveito dessa ou daquela crença. Então, você pode observar aí, Astênio, que ele fala nos preconceitos. Sim. Então, é pré-conceito. Eles tinham um conceito errado da doutrina espírita. Tanto é que ela se fazia velada, né? Sim. Né? E Kardec fala dos fenômenos espontâneos, que nem provocados, né? Os espíritos não eram necessariamente evocados, né? Se comunicavam espontaneamente. Então, os fenômenos espontâneos, que vez por outra jamais deixaram de produzir-se, passaram despercebidos ou foram interpretados segundo os preconceitos ou a ignorância da época, ou ainda explorados em proveito dessa ou daquela crença. Então esses ensinos acabaram de algum modo se perdendo, né, porque não tinha uma consistência, uma base, uma organização, né? Bom. E o espiritismo ele é muito lógico, como você falou, né? Ele parte da lógica. Se 3, 4 pessoas diferentes, em lugares diferentes, falam a mesma coisa, né? Sim, tem lógica. Você deve levar mais em consideração do que uma informação isolada. Exato. Né? Estava reservado ao nosso século, em que o progresso recebe um impulso incessante, tornar clara uma ciência que, por assim dizer, somente existia em estado latente. Então, como ciência, o Espiritismo só surgiu no século XIX, né? Mas como fonte de ensinos, ele era muito antigo. Não foi senão há poucos anos que os fenômenos foram observados seriamente. Na realidade, o Espiritismo é uma ciência nova que se implanta pouco a pouco no espírito das massas, esperando ocupar uma posição oficial. Então, Kardec está fazendo toda essa introdução para demonstrar que não é de se assustar que se encontrem determinadas contradições, né, nos ensinos dos espíritos. De início, essa ciência pareceu bem simples. Para as pessoas superficiais, consistia na arte de fazer girar as mesas. Então, inicialmente, o espiritismo era a arte de fazer girar as mesas. Contudo, por suas ramificações e consequências, uma observação mais atenta revelou que era, ao contrário, muito mais complexa do que se havia suspeitado. Havia uma causa inteligente, né? Por trás de tudo. Sim, uma prova da imortalidade. Exatamente. Né? Que conquista maior para a humanidade, né, do que a prova da imortalidade. Exatamente. Né? Foi um grande passo para a humanidade, né? Sim, quando Kardec viu que, nossa, isso aí parece que está a oportunidade de provar que realmente a morte não existe, né? Ele é como se ele tivesse abandonado tudo que era interessante para ele antes, né? Para cuidar só disso. Né? As mesas girantes são como a maçã de Newton, que na sua queda encerra o sistema do mundo. Né? Quer dizer, então é só uma pequena parcela, né, que mostra, né, todo um conjuntão, né, importante. Né? Aconteceu com o Espiritismo o que de início acontece com todas as coisas. Os primeiros não puderam ver tudo. Cada um viu por seu lado e se apressou a transmitir suas impressões de acordo com seu ponto de vista e segundo suas ideias ou prevenções. Então, e também limitações, né? As pessoas que estavam começando vendo esse fenômeno,
elas eram limitadas, Sim. né? Na compreensão. Precisou aparecer um espírito extremamente evoluído, Allan Kardec, né? É o Messier Hippolyte Léon Délirza Rival, para poder esclarecer. Por isso que Jesus disse, né, que o livro dos Espíritos, né, eu vos deixarei um paracleto, um advogado que vai dizer tudo que eu falei e vai poder falar tudo que eu ainda não pude falar porque vocês não estavam preparados. Perfeito. Então, a informação a respeito da vinda do Espiritismo já estava lá no Evangelho, né? Ora, não é sabido, Kardec prossegue, não é sabido que, de acordo com o meio, o mesmo objeto a uns pode parecer quente, ao passo que outros o acharão frio. Então, Kardec diz assim, por que esse susto todo com essas aparentes contradições, se nós encontramos contradição em tudo? Exatamente. Há contradição na natureza, né? Exatamente. Contradição no mundo. Bom, tomemos ainda outra comparação das coisas vulgares. Mesmo que pareça trivial, a fim de vos fazer melhor compreender. Então, Kardec sabia que essa comparação que ele ia fazer agora podia parecer trivial, mas ajudaria a melhor compreender a questão das contradições. Tá? Ele disse, ultimamente lia-se em diversos jornais. Ele coloca 2 pontos e abre aspas. Então, o que se lia em diversos jornais. O cogumelo é um produto dos mais bizarros, delicioso ou mortal, microscópico ou de dimensão fenomenal. Confunde sem cessar a observação do botânico. No túnel de Doncaster existe um cogumelo que há 12 meses se desenvolve, parecendo não haver ainda atingido sua última fase de crescimento. Atualmente mede 15 pés de diâmetro, isso um cogumelo, né? Veio num pedaço de madeira. É considerado o mais belo espécime de cogumelo que já existiu. Sua classificação é difícil, porque as opiniões estão divididas. Fechou aspas, porque isso ele estava transcrevendo o que saiu em alguns jornais, a respeito de um cogumelo, né? Assim, eis a ciência em grande dificuldade por causa de um cogumelo que se apresenta sob um novo aspecto. Esse fato provocou em nós a seguinte reflexão. Suponhamos vários naturalistas, cada um a observar por seu lado uma variedade desse vegetal. Um dirá que o cogumelo é um criptógamo comestível, porque ele tá observando uma variedade de cogumelo, né? E aí ele vai descrever como se aquilo fosse o único cogumelo existente no universo, né? Assim, um dirá que o cogumelo é um criptógamo comestível, apreciado pelas pessoas de fino paladar. O segundo dirá que é venenoso, porque ele está observando um cogumelo venenoso. O cogumelo já era fino, né? Já era. Comestível, era de qualidade. Sim. Né, mas como também poderia ser venenoso. Como já existiu o cogumelo venenoso também, né? Então alguém que estivesse observando o venenoso, por mais estudioso que fosse, iria descrever o cogumelo como algo venenoso, né? Bom, então o segundo, que é venenoso. O terceiro, que é invisível a olho nu, em razão dos cogumelos extremamente pequenos, né? E o quarto, que pode alcançar até 45 pés de circunferência, etc. Porque ele estaria observando um cogumelo muito grande, né? Bom, à primeira vista, todas as asserções são contraditórias, não é? Um está dizendo que é venenoso, outro está dizendo que é uma iguaria excelente, outro está dizendo que é invisível, outro está dizendo que é muito grande, né? Bom, e falando da mesma coisa, não é isso? Exatamente. E à primeira vista, todas as asserções são contraditórias e pouco apropriadas à fixação das ideias sobre a verdadeira natureza dos cogumelos. Depois virá um quinto estudioso, né? Depois virá um quinto observador que reconhecerá a identidade dos caracteres gerais e mostrará que essas propriedades tão diversas constituem, em verdade, subdivisões ou variedades de uma mesma classe. Então chega um estudioso mais sensato, né, analisando as informações anteriores sobre o cogumelo, e dirá, bom, existem todos esses cogumelos, né? Não tem contradição nenhuma. Né?
Bom, de seu ponto de vista, cada um tinha razão. Todos, porém, elaboravam em erro ao concluírem do particular para o geral e ao tomarem a parte pelo todo. Então, o erro consistia em olhar um cogumelo, descrever aquele cogumelo e dizer que o cogumelo é assim. Não, aquele cogumelo é assim. É assim. Existem outros Exatamente. cogumelos, né? Ocorre o mesmo em relação aos espíritos. Então, Kardec usou fez essa comparação para mostrar como... Para mostrar a lógica, né? Lógica. Por que sendo os espíritos diferentes, cabeças diferentes, experiências diferentes, não teriam o direito de descrever uma coisa sob a sua ótica? E ele exemplifica com a ciência, a própria ciência. Né? Uhum. Falou em cogumelo. Então, a própria ciência, que discute os elementos que vê, mas que cada um vê de um ângulo. Sim. E às vezes um ridiculariza o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Isso dentro da ciência. E ciência exata. Imagina a ciência inexata. Né? Poxa. Bom, ocorre o mesmo em relação aos espíritos. Têm sido julgados conforme a natureza das relações que se teve com eles. Uns foram feitos demônios. Então, dependendo da relação, chamam-se espíritos de demônios porque aqueles agiram como demônios. Exatamente. Né? Outros anjos. Então dizem que os espíritos são anjos porque tiveram contato com espíritos angelicais. Né? Bom, depois, por se terem precipitado para explicar os fenômenos antes que vissem tudo, cada um o fez à sua maneira, buscando-lhes as causas, evidentemente naquilo em que consistia o objeto de suas preocupações. Aí ele disse, o magnetista, então o magnetista estudando, né, os fenômenos mediúnicos, né, o magnetista relacionava tudo à ação magnética. Então interpretava os fenômenos pelas regras do magnetismo. Né? Então o magnetista relacionava tudo à ação magnética. O físico à ação elétrica, etc. A divergência de opinião em matéria de espiritismo origina-se, pois, dos diferentes aspectos sob os quais é considerado. Né? Então, é importante a gente aprender com o mestre. Né? A divergência de opinião em matéria de espiritismo origina-se, pois, dos diferentes aspectos sob os quais é considerado. De que lado está a verdade? É o que compete ao futuro demonstrar. Mas a tendência geral não poderia oferecer dúvida. A tendência geral não teria como oferecer dúvida a respeito de que lado está a verdade. Evidentemente, um princípio domina e reúne pouco a pouco os sistemas prematuros. Uma observação menos exclusiva os unirá todos a uma fonte comum, vendo-se logo que a divergência definitivamente é mais de forma do que de fundo. Então, quando ele dá lá, ainda no exemplo do cogumelo, aquele quinto observador, que verifica, olha todos os cogumelos, né, e diz que não há contradição naquelas descrições, uma vez que cada um, né, estava tratando de um cogumelo próprio, né, específico. Então ele fala que em Espiritismo também chegaria o momento em que haveria uma visão geral a respeito das diversas informações trazidas pelos espíritos, e todos eles seriam compreendidos dentro do seu nível, não é isso? Bom, prossegue Kardec, então, tratando das contradições ou das aparentes contradições na linguagem dos espíritos. Né? Então ele fala o seguinte, compreende-se perfeitamente que os homens elaborem teorias contrárias sobre muitas coisas. Entretanto, o que pode parecer mais singular, né, mais estranho, é que o fato de os próprios espíritos poderem entrar em contradição. Repetindo, compreende-se perfeitamente que os homens elaborem teorias contrárias sobre muitas coisas. Isso nos estudos dos homens a respeito da matéria. Entretanto, o que pode parecer mais singular é o fato de os próprios espíritos poderem entrar em contradição. Então, Kardec diz, bom,
pode parecer estranho, sabe-se que os homens entram em contradição, mas os espíritos entrarem em contradição, isso poderia parecer estranho. Ele fala, foi principalmente isso que no princípio lançou uma espécie de confusão nas ideias, porque estavam partindo do equivocado pressuposto de que os espíritos não poderiam entrar em contradição, né? Bom, as diferentes teorias espíritas têm, pois, duas origens. Umas desabrocharam do cérebro humano, enquanto as demais foram reveladas pelos espíritos. Então, a que vem do cérebro humano, aquela elaborada a partir dos magnetistas, dos físicos e daí por diante. As primeiras emanam dos homens que, confiando demasiadamente em suas próprias luzes, creem ter em mãos a chave daquilo que procuram, quando, na maioria das vezes, não encontram senão uma maneira para se promoverem. Lamentavelmente, né? Porque essa maneira de se promoverem em cima dos postulados espíritas ainda existem. E até hoje, ainda existem hoje. Até né? hoje, você vê que determinadas pessoas se aproveitam, né, da boa-fé, né, do próximo, né? Sim. Que na realidade é o leigo. E o que não é leigo, que tem cultura, usufrui disso aí para benefício próprio. Sim. Bom, é lamentável, mas Deus está vendo tudo, né? Claro. Aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: nada há nisso de surpreendente. Entre os espíritos, porém, seria inadmissível que uns dissessem uma coisa e os demais falassem outra, o que agora é perfeitamente explicável. Então Kardec estava partindo do pressuposto de como as pessoas viam, dizendo assim, nada há nisso de surpreendente. Entre os espíritos, porém, seria inadmissível que uns dissessem uma coisa e os demais falassem outra, o que agora é perfeitamente explicável. Então agora é perfeitamente explicável que um diga uma coisa e outro diga outra. Claro. Né? Então ele fala assim, a princípio fez-se uma ideia completamente falsa da natureza dos espíritos. Foram representados como seres à parte de natureza excepcional, nada possuindo em comum com a matéria e devendo tudo saber. Então, criaram um pressuposto equivocado de que bastava ser espírito para ser o dono da verdade. E quem fosse dono da verdade não poderia se contradizer. Só que o problema é que eles não eram donos da verdade, né? Então foram representados como seres à parte, de natureza excepcional, nada possuindo em comum com a matéria e devendo tudo saber. Segundo opinião pessoal, eram seres benfazejos ou malfazejos, uns com todas as virtudes, os outros com todos os vícios, e todos, em geral, com um saber infinito, superior ao da humanidade. Então, tanto aqueles, né, benfazejos, isso na visão, né, daquele momento, né? Sim. Tanto os espíritos benfazejos quanto os espíritos malfazejos teriam um saber infinito, pelo menos um saber superior ao da humanidade, né? Como se a morte pudesse promover um tolo que era encarnado a um gênio, só porque está desencarnado. Né? É verdade. E aí não admitiu, então, que um morto, né, que por ser considerado um gênio, que um morto pudesse contradizer outro morto. Né? Então, quem mandou acreditarem num pressuposto equivocado? Né? Meu amigo, nosso tempo está novamente chegando ao final, né? E o nosso próximo parágrafo, dentro desse estudo das contradições, né, da linguagem dos espíritos, é um parágrafo meio longo, né, que não vai dar para a gente parar pela metade. Né? Então vamos começar na próxima. Então a gente vai prosseguir com esse estudo no nosso próximo encontro. Então, meus irmãos, meus amigos, terminamos aqui mais um capítulo do livro da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.